Fala galera, beleza? LB Garage na área, começando mais um episódio do Projeto Voyage, o carro que eu paguei R$800. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês, contar como foi a experiência de pintar o cofre aqui do Voyage com o motor no lugar, usando pistola e compressor de pintura. Porque pintar de spray é mais fácil, né? Convenhamos. Você tá com a latinha ali, a latinha menor, você consegue ter acesso aos lugares mais fácil, não tem a mangueira atrapalhando. Então eu vou contar um pouco como foi, explicar por que eu resolvi pintar com o motor no lugar, né? Por que eu não tirei ele, já tinha falado isso anteriormente, mas tem muita gente chegando nova no canal, então eu vou explicar pra vocês porque é uma dúvida que eu recebi bastante. Por que eu não tirei o motor pra pintar aqui o cofre, beleza? E eu vou mostrar também pra vocês como é que ficou em mais detalhes, porque agora eu tirei ali, ó, o isolamento do motor e, putz, dá um contraste feio, né? O motor todo sujo com esse cofre lindo, brilhando. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de começar o vídeo não esquece de clicar no gostei. Se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. No último vídeo então, vocês viram todo o processo de pintura do cofre do Voyage. E cara, ele tá com um brilho assim, ó, maravilhoso, não foi feito polimento, nada. Olha lá o vídeo se você não viu, vou deixar o link no card aqui em cima. Duas demãozinhas de tinta PU, bem aplicadinha. Tive alguns probleminhas pra pintar, porque como eu falei pra vocês, pintar com o motor aqui não foi muito fácil. Mas primeiro eu vou explicar por que eu não tirei o motor. Muita gente me perguntou, mandavam lá mensagem no Instagram, comentário até nos vídeos aqui, por que eu já não tirei esse motor ainda, para poder fazer a pintura do cofre, a preparação, né, que eu venho fazendo a preparação desse cofre já faz algum bom tempo. Primeira coisa, tá? Eu não tenho uma girafa para poder tirar o motor inteiro daqui, que é a primeira opção para tirar ele. Segunda, pode-se usar uma talha. A talha não custa barato, tá? Sei lá, uma girafa eu andei vendo. Tá na faixa dos 800, 900 reais uma girafa. Não achei usada para vender aqui na volta. E uma talha tá custando uns 500, 600 reais. Então não é algo barato. Além disso, o telhado aqui, além de estar quase caindo, que esse pau tá assim, ó, não tem estrutura nenhuma aqui para poder tirar esse motor. Tá? Então, primeiro ponto. E aqui também a gente não tem nada forte o suficiente para botar uma talha. Teria que fazer uma estrutura para botar a talha. Tá? Então, descartada. Terceira opção, seria uma opção mais viável para mim, tirar o motor inteiro com um agregado. Só que tem uma coisa, olha só o meu espaço aqui. Eu ia ter que tirar o motor aqui, levantar a carcaça, levar ela lá para trás, sozinho, cara. Como que eu ia fazer isso? Eu trabalho sozinho aqui, já falei para vocês. E se você chegou agora e não sabe, então agora você sabe. Eu trabalho sozinho aqui e não teria condições de eu tirar esse motor sozinho. Então o que eu fiz? Eu isolei ele todo e pintei com ele no lugar. A gente tem que trabalhar, galera, dar o nosso melhor com o que a gente tem, beleza? Foi o que eu fiz aqui. E olha, o resultado aí, ó, eu acho que não ficou feio. O que vocês acham? Claro, deu bastante trabalho, né? Principalmente para pintar longarina aqui por dentro, ó. E claro, se eu mostrar para vocês, vocês vão ver que tem um lugar que tá faltando tinta. Não tem ali, ó. Bem lá no fundo, lá, ó. Aqui, ó. Ali, ó, não pegou tinta ali. Onde mais que não pegou? Aqui nessas partes que vocês estão vendo, que é parte da caixa de direção, ela vai ser pintada depois, não vai ser vermelho, né? Eu vou pintar ela a princípio de preto ou prata, não sei, tô pensando ainda. Talvez eu abra uma enquete lá no meu Instagram para decidir. O motor também não sei que cor, aceito sugestões, se quiserem colocar nos comentários aí qual cor vocês acham que eu pinto o motor, alternador, caixa de direção. Pode botar nos comentários aí, que eu aprecio muito a opinião de vocês. Então aqui, eu pintei com ele no lugar. Foi bem difícil. Eu usei essa pistolinha aqui, ó. Pistolinha pequena, que inclusive ela deu problema no meio da aplicação. Olha o vídeo lá pra você entender. E aí depois eu finalizei com a pistolinha grande aqui, ó. PDR também, bico 1.4. Mas foi bem difícil, bem difícil. A pior parte é você ficar manuseando a mangueira para ela não bater em nada, tá? Porque pensa só, você aplicou a tinta aqui e aí se bateu a mangueira aqui, pô, já estraga. E é bom você seguir uma linha, né? O que eu fiz? Eu comecei pintando primeiro os cantinhos, tá? Então eu pintei todos os cantinhos e áreas difíceis de alcançar.
Depois que eu pintei todas, eu comecei pintando daqui pra cá. O único vacilo que eu dei é que eu tinha esquecido de pintar essa parte de dentro aqui, ó. Essa parte de dentro, daí se vocês verem lá no último vídeo, vocês vão ver que eu acabei pintando ela depois que eu pintei essa parte aqui. O ideal seria ter pintado ela antes e depois, por último, finalizar aqui e depois vir na frente aqui. Mas, olha só como que ficou, cara. Eu gostei muito do resultado. Para quem pintou com um motor dentro do carro, teve problema na pistola, eu acho que o resultado ficou maravilhoso. Deixa eu pensar aqui, ó, mais para mostrar para vocês os defeitos que eu gosto de mostrar. Ali eu deixei escorrer também, ó. Ali não dá pra ver, mas deu uma leve escorridinha ali. Porque aqui, como não tinha pouco ângulo pra fazer a aplicação, então eu dei aqui, e no que eu dei aqui, e aí acabou escorrendo porque acumulou muita tinta. Mas no restante, onde tem um acesso melhor, ficou muito bom. Olha o brilho que ficou. Então é isso, minha dica pra você, se você tá pensando em fazer isso, dá pra fazer. A prova tá aqui, ó. Mas o ideal seria você de repente tentar levantar o carro um pouco, vir com a pistola por baixo e tentar pintar primeiro aquelas partezinhas da longarina por baixo ali, aqueles cantinhos de cima, os cantinhos aqui, as torres também dá bastante trabalho, as longarinas aqui também, né, já falei, pintar aqui por baixo, a perninha do radiador, aqui os potes do radiador, você tem que vir aqui por baixo, ó, pra pintar ela ali também. Tá? Depois que você fizer todas essas partes, aí você vem pintando normal aqui, que o resto não tem muito mistério. Uma coisa que dava para ter feito aqui, até eu me arrependi de não ter feito, é ter tirado as barras da coluna de direção aqui, já iria facilitar um monte. Não me liguei de fazer isso. Na verdade, essa aqui eu tentei tirar um dia, tentei soltar ela aqui, não soltou de jeito nenhum, por causa de um outro motivo, eu tentei soltar, ela não soltou e aí eu acabei nem mexendo. Mas é uma opção também, beleza? Mas enfim, ó, tá aí a prova. Dá pra fazer? Dá. Não é fácil? Não. Mas não é um empecilho, né? Eu não ia deixar de fazer isso por causa de não conseguir tirar o motor. Beleza? Então, explicado aí o motivo de eu não ter tirado o motor para fazer a pintura desse carro, respondendo essa dúvida aí que muitos tiveram. E é isso. Tá aqui o resultado. Eu acho que ficou muito bom pela proposta aí do que foi feito, porque, repetindo, não foi fácil pintar com o motor ali, mas consegui dar um acabamento muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí desse resultado, beleza? E o projeto Voyage continua. Próximo passo, então, agora eu vou começar a trabalhar na carroceria. Falta, em algumas partes, falta a segunda etapa de taqueamento. Aqui falta usar o controle. Aqui no teto falta finalizar alguns detalhezinhos e aplicar e passar lixa 600. Nessa outra lateral aqui eu já taqueei com o controle de lixamento, até tem aqui, ó, controle de lixamento que eu não terminei de taquear, tá? Então falta muito pouco pra gente pintar a carroceria. E depois que pintar a carroceria nós vamos começar a trabalhar ali nas outras peças, ó. Os paralamas estão aqui prontos, tem o capô, tampa do porta-malas e a porta do motorista. Porta do carona eu não tenho, que eu tenho tá muito ruim, não vou utilizar ela. Então, por enquanto, vamos andar com o carro sem porta. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, da explicação. Eu gosto sempre de deixar claro porque eu faço determinadas coisas aqui, até para vocês que me acompanham e botam a mão na massa, assim como eu, saberem como vocês podem proceder caso tenham uma necessidade de fazer uma pintura de cofre do mesmo jeito que eu fiz aqui. Beleza? Então, se gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E de repente compartilhe esse vídeo aí com seu amigo que tem um Gol quadrado, Voyage, Paraty, para ele também ficar sabendo dessas dicas aí na hora de pintar o cofre. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!